primeiro grau, função afim, equação da reta, tem muitos nomes isso aí, então é tudo a mesma coisa, tá? Se tu ver todos esses nomes que eu falei aí, está se tratando das mesmas coisas. Beleza? Então, beleza. Então, olha só, eu quero que você dê uma lida nesse probleminha aqui, né? E daí, quando você terminar de ler esse probleminha, a gente conversa sobre ele, tá bom? Ok, tá bom. Muito bem. A letra transfere normalmente a... Ok, aham. Ok, tudo bem? Sim. E aí, sacou a ideia? Mais Sacou ou o que tá menos. rolando? Bem, tá rolando um táxi, né? E no táxi Aham. a gente tem algumas coisas padronizadas. Por exemplo, você tem a bandeirada, que é um valor fixo que você paga só de entrar no táxi, certo? Uhum. Uhum. E você tem também o que seria uma taxa associada à quantidade de quilômetros que você roda, não é mesmo? E são esses 2,50. Exato, muito bem. Então, perceba que a ideia é o seguinte, você andou 1 quilômetro, 2,50, mais 1 quilômetro, mais 2,50, e assim sucessivamente, né? Beleza? Sim, beleza. Beleza. Então, muito bem, muito bem, muito bem. Portanto, veja que a equação não precisaria ser assim. Porque existem situações onde você, vamos dizer assim, varia 1 quilômetro e aumenta mais. Né? Mas aqui não, aqui é um crescimento linear, por isso que a equação se chama função linear. Porque você anda 1 quilômetro mais 2,50. Né? É aquela história, né? Por exemplo, um adolescente, quando ele está crescendo, tem ano que ele cresce mais do que outros anos. Né? Então não é um crescimento linear à altura de uma pessoa, não é mesmo? Sim. Muito bem. Então, a ideia é essa. Muito bem, então essa equação aqui, de novo, ela é uma equação muito importante. Veja, valor fixo que soma um valor que modifica com uma taxa. Vamos para o próximo problema aqui. A capacidade de uma caixa d'água é 1.000 litros. Veja, é um valor fixo, né? A capacidade da caixa d'água é algo que não muda. Então vamos lá. Uhum. No instante que ela estava completamente cheia, o encanador detectou um vazamento de 6 litros por hora. Muito bem, então passou 1 hora, diminui 6 litros. Mais 1 hora, menos 6 litros. E assim vai. Uhum. A relação entre a quantidade de água Q em litros que resta na caixa, que está sendo esvaziada em função do tempo, ou seja, dt, é uma função linear novamente. Porque né, é aquela questão de que passa a mesma quantidade de tempo, diminui a mesma quantidade de água. Ok? Por Uhum. isso que ela apresenta um padrão bem parecido com o anterior, certo? Sim. Muito parecido com o anterior. Ou seja, um número junto com outro número que multiplica uma variável. Sim. Essa é a ideia. Uhum. E assim Uhum. vai, sabe? Você pode criar várias equações que descrevem isso, né? Por exemplo, quando você entra numa baladinha, você paga 20 euros lá para entrar na baladinha e mais 5 euros a cada garrafa de cerveja que você compra. Então você Uhum. consegue fazer uma equação baseada no quanto você vai gastar, né? É aquela taxa que você pagou para entrar, mais uma taxa associada a cada garrafa que você comprar. Muito bem, a gente poderia pensar em infinitos exemplos. Todos esses exemplos seguem essa fórmula aqui. Anote aí, por favor. F de x igual a x mais b. Uhum. Às vezes, no lugar do f de x aparece y, porque é o É. que nós estamos acostumados a chamar do valor da função, é y. Muito bem. Então, anotou? O que vai Sim, definir, anotei. o que vai mudar de uma situação para outra vai ser o a e o b, beleza? Uhum. Claramente, se você fizer uma equação para a quantidade que você vai gastar numa balada e você está comprando uma garrafa mais cara lá de champanhe, então, vamos dizer assim, o número que multiplica o x é maior, né, do que para uma cervejinha. Sim. E assim vai, são essas coisas que alteram a função e vão alterar a resposta no final. Tudo bem? Estou indo muito rápido? Alguma dúvida até aqui ou tá de boa? Não, tá tudo de boa, tá aí. Ah, então tá bom. Se eu estiver indo muito devagar, daí você vai ter que falar num outro momento aí. Tá bom, Mas por hora vamos resolver um probleminha. Vamos tá bom. resolver esse probleminha aqui. Bem, já que você falou que está de boa, então eu só vou copiar isso aqui, que é aquele problema que você leu. Uhum. Vou mandar para você no Zap, para que você use como referência para conseguir resolver esse probleminha aqui, tá bom? Tá bom. Mas esse livro eu vou receber depois também? Vou enviar tudo que você quiser.
Tá bom. Vamos lá. Quero que você leia agora este problema aqui e tente responder a A, tá bom? Tá bom. Muito Se bem. separa como estatais, além de uma relação por hora para a e quando não é possível, eu considero já trabalhando. Calorias são também. Ah, tá. R$ 200 seria o A. Vamos com calma, né? Tá bom, desculpa, ok. Não é bem o A, não, hein? Sim, Não? é para Tá você errado? fazer, mas não é o A, tá bom? Tá bom, Vamos com ok. calma. O A é aquele valor fixo que Uhum, você paga, no caso do táxi, só de entrar no táxi, que não está uhum, associado com a quantidade de quilômetros que você roda no táxi, né? sim. O A é aquele cara sozinho. Peraí, o A, voltando, recapitulando. Você escreveu a função y igual a x mais b, certo? Então, o Sim. A, nessa equação que você escreveu, é aquele cara que está associado com a variação de algo. No caso Aham, aqui, desse problema, a quantidade de horas que o cara está trabalhando, certo? sim. E o B é aquele valor fixo, o valor que nunca muda, Ah, associado com, por exemplo, você entrar no táxi, lá no problema que eu te uhum, passei, né? Portanto, cuidado com as ordens das coisas é e as escreva a ordens. equaçãozinha desse problema, beleza? Y Tá igual bom. ao AX mais B, então verifiquem o A e o B. Quando tu tiveres a equação, tu pode me dizer ou tu pode mandar uma foto, tá bom? Tá bom. Então, Beleza. posso falar? Claro, se você acha Então que já tem a seria, resposta certa. seria y é igual a 90, tá correto? Continua. Desculpa. Ok, tá bom. É igual a 90x, o x eu tenho que falar? Tem que estar junto, né? Sim, o X faz parte da Ok, equação, isso mesmo. tá bom. É 90x mais 200. Maravilha, essa é a equação. Muito bem, você acabou de escrever a equação que descreve o quanto o carinha vai ganhar por cada hora trabalhada. Como o X é a Uhum, quantidade de horas, se ele trabalhar 10 horas, ele vai ganhar uma grana aí, porque vai ficar 10 vezes 90, né? Mais 200 ainda. Vai dar uhum, muita grana. Muito bem, daí a pergunta aqui, vamos escrever essa equação que você obteve. 90x mais 200, a ordem não importa, tá? Você uhum. poderia escrever também 200 mais 90x. O que Ok, importa é que o 90 esteja multiplicando o x, beleza? Porque ele que está sim. associado com a variação do tempo de festa. Que eu saiba que o 90 estaria, que o valor fixo estaria pro B. O valor fixo é sempre o b, maravilha. Uhum. Muito bem, essa função é uma função afim, ela é uma equação linear, ela é um polinômio de primeiro grau, ela é equação da reta, sim. Por que, que ela é uma função afim, né? Por que, que ela apresenta essa equação y igual a x mais b? Por causa da variação constante, aquela história que eu estou te falando. Passou uma hora, recebe R$ 90, mais uma hora, mais 90. Né? Tem Uhum. situações que não são assim, tem situações que a pessoa, depois da terceira hora, ela começa a cobrar mais caro, entendeu? Uhum. É tipo eu cobro mais caro à noite. Então, se eu já estou na 10ª aula do dia, eu já cobro bem mais caro. E assim vai. Uhum. Por exemplo, no momento eu já estou na 2. Já estou na 7ª, eu acho. Caramba. Que bom que tem café. Meu Deus. É. Treta. Mas professor é assim. Ou ganha pouco ou trabalha muito. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. É. É. Bem, então sim, já te expliquei por causa da variação constante, tá bom? Sim, por causa Uhum. da variação constante. Agora, de novo, é a sua vez. Então não se preocupe em errar. Eu não me preocupo que você só acerte. Eu preciso ver seus erros também para poder te ajudar melhor. É que nem tu Tá vai bom. no médico, tá doendo onde? Não sei. Daí complicou, né? Você tem que me mostrar o que você sabe, o que você não sabe. Então errar não tem problema algum. Tá Então bom. faça a conta ali, tá bom? Veja, primeiro vamos entender o que está sendo pedido, né? C. Quantos reais Vinícius recebeu se trabalhou em uma festa por 2 horas? Então, Uhum. tem que lembrar que o Y está associado com o valor recebido. E o X está associado com o tempo trabalhado. Então, agora que Uhum. você tem a sua equação, é só você jogar os valores no lugar certo e encontrar os valores certos. É só isso que eu posso dizer. Quando você chegar em alguma resposta, me fala, tá bom? Tá bom. Não é bom que você fique perguntando, professor, é isso, professor, é aquilo. Não. Você faça, se errar, errou, porque assim, com essa pressão e com, né, os erros, a gente aprende melhor, beleza? Então, se tu quiser Uhum. fazer a conta e me mandar uma foto, também não tem problema. Ok. Deixa eu ver.
Tá, 380? Não. Tá alguma coisa errada aqui. Seems good, mas me manda uma foto, beleza? Ok, peraí. Deixa eu fazer aqui de novo porque eu apaguei. Uhum. Aí, bem, você fez na calculadora. De modo geral, eu preciso que faça no papel. Mas tudo bem, você é moderna. Não, é porque a gente faz assim na escola. Desculpa. Ok. É que, de modo geral, né, existe uma ordem para fazer as coisas. Talvez se você tivesse colocado na ordem errada a calculadora, entenderia de outro jeito, tá bom? Mas perfeito. Aí Aham. você colocou 90 vezes 2, porque ele trabalha 2 horas, e Uhum. somou 200. 90 vezes 2, 180. 180 mais 200, 380. Show. Ok. Certo, agora vamos fazer a última. Vamos lá, veja que agora Vinícius recebeu 515. Então a gente sabe quanto que ele recebeu. Não é o quanto ele Uhum. trabalhou, a quantidade de horas que ele trabalhou, e sim a quantidade de dinheiro que ele recebeu. E está se perguntando quantas horas ele trabalhou. Ok? Aham. Beleza. Então, sua vez. Again. Agora você tem que resolver esta outra conta. Tá bom. Aí já me pega. Essa é a situação da. Então você não sabe isolar o x, é isso. Aham. Bem, tente. Daí o que você Tá errar, bom. eu tento dar um jeito. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Isolar o x é tipo o beabá da matemática, assim, B com A, Bá, C com A, K. Então, é muito importante saber isolar o x, tá bom? Sim. Se não Eu, souber, a gente vai fazer isso hoje. eu acho que eu esqueci. É melhor você mostrar. Não, me faz a conta aí, vamos ver se tu chega na resposta. Não Hum. gosto quando a pessoa não quer fazer as contas, tá? Prefiro que Tá erre, bom. mas que tente. Então tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. É... Ai, Samuel, desculpa, eu não sei. Sério, não sei. Certo, então eu vou fazer aqui. É a mesma coisa que o problema que tu fez agora. Só que Uhum. em vez do x é o y que tu vai trocar. Uhum. Então a fórmula era y igual a 90x mais 90x mais 200. Ele nos falou que trabalhou por 3 horas e meia. Aham. Melhor, ele nos falou que ganhou R$ 515. Eu já estou dando spoiler da resposta. 90x mais 200. Veja, ele deu a grana ali no enunciado, que era 515. Ah, entendi, Daí entendi. agora o que a gente tem que fazer é isolar o x, porque ele está nos pedindo x, ele está nos pedindo quantas horas a pessoa teve que trabalhar para receber essa quantidade de dinheiro. Então Uhum. existe uma ordem para se fazer as coisas aqui, né? Tem muita gente que passa o 90 dividindo primeiro, tá errado. Tem que sempre pensar na seguinte ordem: deixar o x sozinho. Então, para Ah, tem que deixar o passar x o sozinho, 200. Uhum. isso, primeiro passamos o 200 para o outro lado, isso mesmo. Então, Claro. a gente vai colocar o 515 aqui, ele não muda, não muda nada, porque ele está lá já, onde a gente quer deixar ele. Só que como o 200 está indo para o outro lado do igual, ele troca de sinal, beleza? Uhum. E o 90 continua lá. Então, muito bem. Eu passei o 200 para o outro lado. Quando a gente passa para o outro lado, troca de operação. Como o 200 está somando, ele veio para cá subtraindo. Uhum. E agora então a gente faz o 515 menos 200, que vai dar 315. Isso é igual a 90x. E E agora, nós de vamos estar novo, né? O nosso dividindo. objetivo é encontrar o valor do x. E a Uhum. gente vai encontrar o valor do x deixando ele sozinho. E a gente Uhum. olha para o problema e o x não está sozinho, porque tem o 90 aqui com ele. Sendo assim, esse 90 tem que ir para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele vai para o outro lado trocando de operação. Então, ele está Uhum. multiplicando, Dividindo. ele vai para o outro lado dividindo. Perfeito. Então, essa é a ordem das coisas, tá? Você não pode fazer em qualquer ordem, senão vai dar erro. Daí, isso aqui você pode fazer na calculadora aí para mim. E das 7, 2, eu não sei como é que fala isso. 7? Não, dá 3,5.
Ah, deve ter dado a fração, né? Deve Ah, ter dado fração, 7 certo. sobre 2. Isso aí. Desculpa, claro, 3 Não, e não, não meio. tem problema. A Aham. fração é uma resposta certa também. Aham. Só que, de modo geral, como a gente está falando de horas, né? Ninguém Uhum. entende quanto que é Claro, 7 dá 3 sobre e meio. 2 horas. A gente entende melhor quanto é 3 horas e meia, né? Que é a resposta Aham. aqui. Então, o cara teve que trabalhar 3 horas e meia para chegar nessa resposta, Uhum. nessa quantidade de dinheiro. Então, é isso, tá bom? Muito bem, muito bem. Eu vou guardar isso aqui para te enviar depois. E agora, então, vamos dar um step back e vamos treinar um pouquinho de isolar X. Bem, eu isolei Alright. X aqui, eu vou isolar X de novo. Aí depois eu vou te pedir para fazer uma parecida, tá bom? Tá bom. Então vamos pensar esse problema aqui, vamos lá. Bem facinho para começar. X mais 3 igual a 5. Muito bem. Daí a gente olha para esse problema e pensa, eu quero saber o valor do X. O único valor do X que faz essa conta ser verdadeira. Existe apenas um valor que eu posso colocar aqui que vai fazer essa sentença ser verdadeira. Só de olhar para o problema, tu tem ideia de qual seja? É, mudar o 3 pro lado do 5 e É um jeito marcar o de fazer a final. conta. Uhum. Ou você pode pensar diretamente que qual número mais 3 dá 5? É o 2, né? Sim, Só aham. que se você fizer o que você falou, vai dar a mesma coisa, olha só. Como o 3 ele está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. E Ah, daí claro. 5 Uhum. menos 3 é 2. Beleza? Uhum. Show. Sim. Então, vamos agora, é sua vez. Agora você vai fazer uma bem parecida. X igual a... Opa. X mais... Não, menos. Cuidado com o sinal. X Uhum. menos 13 igual a 28. Ok? Uhum. Então você pode fazer do seu jeito, eu acho que você vai chegar na resposta. Sim. Passo o 13 pro outro lado, dá 41. Tá correto? 41? E isso, porque o 13 vai somar com 28, isso mesmo. Uhum. Maravilha. Então você passou na primeira fase do Mario, agora vamos para a segunda fase. A segunda fase é um pouquinho mais difícil. Eu vou fazer uma e depois você vai fazer uma bem parecida. Tá. X mais 3 igual a... ah, bem, deixa eu melhorar um pouquinho aqui. 2x mais 3 igual a x menos 10, por exemplo. Olha Uhum. só que legal. Aqui a gente é obrigado a deixar o x sozinho, né? Porque a gente quer encontrar o valor do x. Nosso foco é esse. Uhum. Então, a gente tem que deixar muito claro que o x tem que ficar com x e os números normais ficam com os números normais. É uma forma de você não se perder no meio da conta, ok? Uhum. Então, vamos deixar o x todo mundo do lado esquerdo, que é melhor. A gente está mais acostumado a ler da esquerda para a direita. Então, 2x fica aqui, o x vai para o outro lado. Como o x está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Uhum. E as mesmas coisas vão rolar aqui. Menos 10 já está ali, não troca, não muda, fica quietinho. E o 3 vai para o outro lado, como ele está somando, vai para o outro lado subtraindo. Quanto que é 2x menos x? Bem, 2x menos x é a mesma coisa que 2 bananas menos uma banana. Então o fato de Uhum. ser x não muda nada, né? Vai dar 1. Só que é Sim. 1x. Né? Aí fica o X sozinho. Exato, maravilha. Então, sempre que você vê uma letrinha sozinha, você sabe que tem um escondido aqui. Uhum. Isso, então, legal. A hora que a gente fizer essa conta, a gente já vai descobrir qual que é o valor do x, que é, vamos juntar duas dívidas aqui, dá menos 13, concorda comigo? Uhum. Sim. Perfeito. Então, agora é sua vez. Deixa eu colocar aqui, deixar aparecendo. E agora eu vou colocar aqui uma conta bem parecida. Ok. Vai ficar 3x mais 5 igual a 2x. Opa, esse meu 2 ficou meio feio. 2x, melhorou muito. 2x mais 7. Nossa, minha letra Uhum. tá parecendo árabe. Mas, mas faça no papel, tá bom? Não sei se tua calculadora é tão poderosa assim, parece Não, ser. não, eu tô fazendo aqui Ah, show de bola. no papel. Vou fazer aqui caladinho, porque... Uhum. Menos 7, 5. E aí, você trabalha no que aí na Suíça? Facility. No quê? Facility. Não nossa, não sei como é que fala isso em português. Eu trabalho na empresa Johnson Johnson. Johnson Johnson, que Aí, legal.
Aham, sim. Mas aí eu faço trabalho com projetos ali que tem a ver com os buildings, como cuida das empresas internamente em escritórios e assim vai, os aluguéis e tudo. Poxa, que legal ver brasileiros fazendo uns negócios massa desses aí. Eu dei aula pra um cara que também morava na Suíça e ele era alguma coisa assim razoavelmente relevante na Pfizer. Uhum. Poxa, é bem Ah, na legal. Pfizer? Uhum, Legal. sim. E recentemente, esses dias eu dei aula para outro cara que tá na Suíça também, o Jefferson. Não sei no que ele Hum. trabalha, mas ele foi fazer faculdade aí, eu E acho. esse pessoal que você dá aula também é mais ou menos natura ou como? Sim, mesma coisa que tu, assim. Por exemplo, para ele eu tô dando a mesma aula que eu dei para ti. Olha só, vou até pegando aqui da conversa dele, ó, o negócio aqui, ó, que eu fiz para Que ele. legal. Mesma conta, tô explicando aqui as coisas. A mesma resposta que você chegou agora há pouco. Tá, Aham, isso. Então o pessoal tá precisando disso mesmo. exatamente. Uhum. Bom, eu cheguei a x igual a 2. Ah, boa noite. Tá errado? Não Tá sei, errado? não sei, eu não sei. Eu realmente não Ah, sei tá. fazer conta, eu só bolei ali os numerozinhos mesmo. Vamos Ah, tá. ver. Deixa eu fazer aqui. Opa, deixa eu pintar bonitinho. Esse aqui, esse aqui. Parece que tá certo, tá? Parece que tá certo. Uhum. Daí vai ficar 3x menos 2x igual a 7 menos 5. Né? Esse cara vai pra lá, troca de sinal. Esse aqui também, trocou de sinal. Pronto, né? X igual a Uhum. 2. Mais 2. Isso aí. Muito bem, você passou na segunda fase do Mario. Vamos para a terceira agora. Deixa eu pôr aqui. Perceba que eu fiz para que sobrasse só x, né? Só que às vezes não sobra só o x. Então, por exemplo, uh, 6x mais 8 igual a 4x menos 10. Beleza? Então, de novo, aquela história. Nosso objetivo é deixar o x sozinho, porque é por comparação que a gente encontra o valor dele. Então, Uhum. 6x menos 4x, trocar de lado, você já aprendeu bem isso. O menos 10 continua ali, e o 8 vai para o outro lado, troca de sinal menos 8. Alguma dúvida? Não, né? Uhum. 6x menos 4x é 2x. E quanto que é menos 10 menos 8? É uma soma de dívidas, menos 18. Uhum. E, muito bem, então falta pouco para a gente chegar na resposta. Aí tem que Porque, dividir os dois. isso, exatamente. Uhum. Tu tens que ver que você está querendo saber qual número que vezes 2, né? Qual número que vezes 2 vai dar menos Uhum. 18. Então já dá para imaginar que tem a ver com 9, né? No caso, menos 9. Uhum. Porque o dobro de 9 é Sim. 18. Então, a hora que a gente faz a conta, a gente já tem isso em mente, né? Para não chegar numa resposta bizarra. Que às vezes os alunos fazem certinho até aqui, mas por qualquer motivo que seja, chegam, no, sei lá, em 36 como resposta, que seria o dobro, né? Uhum. Porque não prestou atenção. Porque se olhar, já sabe mais ou menos qual é a resposta, percebe? Uhum. Isso. Então, x é igual a menos 9. Porque 18 dividido por 2 é 9. Só que como tem Sim. sinal na frente, menos 9. Beleza? Uhum. Isso. Beleza. Beleza. Então agora é sua vez de novo. Deixa eu fazer uma bem parecida aqui. Pero no mucho. 9x mais 27, ou melhor, mais 9, igual a 6x mais 18. Faça na paz do Senhor Jesus, hein? Não se preocupe em errar. Faça com Tá calma bom. que tem que tomar um cuidadinho. Eu vou pegar meu óculos antes que fique cego, só um segundo. Meu óculos estava perto.
Ok, aqui no meu deu x deu 5. 5? Uhum. Vamos ver. Será que você tomou cuidado com os sinais? Vamos ver, peraí, eu tô controlando aqui também. Vamos controlar bem, então. 9x e 6x vão ficar do mesmo lado. Só que o 6x vai para o outro lado, troca de sinal. Uhum. E o carinha aqui, né, troca de sinal também. O 9 vai para o outro lado, troca de sinal, certo? Uhum. Pronto, então 9x menos 6x é que nem 9 euros ou 9 francos, né? Uhum. Muito bem, menos 6 francos, que são 3 francos. E 18 menos 9 é 9. Uhum. Daí você falou que deu quanto? Realmente, Nossa, o que que eu fiz aqui? acho que você somou em vez de Deixa eu diminuir, né? Verdade. É igual Acontece. você falou, tem que Por tomar isso que eu cuidado. falei que era pra tomar Deixa eu cuidado com o fazer, sinal, que ele deixa eu que ele fazer é de novo. macabro. Belezinha, belezinha, pode Aham. fazer. Eu até escrevi correto, eu coloquei 18 menos 9, mas alguma coisa deu errado aqui. É, tá. Deixa eu fazer de novo, peraí. Peraí. Deu 3. Deu Agora 3, tá. né? Aham, sim. Aí sim. Então tá bom, agora sim, um probleminha de sinal acontece com todo mundo. Acontece nas melhores famílias. Bem, vamos para o próximo level. Vamos para o próximo level. Agora a gente vai fazer conta com fração. E aí, o que você sente quando escuta a palavra fração? É esquecimento. Ah, daí é complicado, né? Mas vamos ver umas continhas com frações aqui. Vamos lá. Bem, eu vou fazer uma conta com fração primeiro. Uhum. E depois a gente conversa para fazer a coisa pensando em x, encontrar valor de x. Primeiro vamos fazer uma conta de fração. Mas primeiro vamos entender as motivações das coisas. Por exemplo, digamos que você vá na pizzaria com uma amiga e sua amiga estava com fome e comeu um pedaço de pizza. E você, muito elegante, comeu um pedaço de pizza também. Daí vocês chegam em casa e perguntam para vocês: quantos pedaços de pizzas vocês comeram, né? Daí a ideia é somar, claro. Uhum. Daí você vai dizer que dá 2 pedaços. Bem, não tá certo, né? Porque quando tu fala 2 pedaços, não tá deixando claro que tem uma pizza que comeu metade e a outra comeu só um pedaço, né? Um pedaço pequeno, certo? Sim, sim. Então, aqui que entra a motivação de se entender a soma de frações. Você precisa somar a coisa do jeito certo, não de qualquer jeito, né? Bem, se você fosse representar isso aqui como uma fração, você comeu, você não, sua colega, comeu um pedaço de uma pizza cortada em 2 pedaços. Então é um pedaço da pizza cortada em 2, tá bom? Uhum. No caso, você comeu só esse pedacinho aqui, que é um pedaço de uma pizza cortada em 4, né? Aham. Aham. Então ah, agora as coisas vão começando a se localizar, né? Sim. Vão começando a se localizar. Muito bem. Ah, então, o que a gente vai fazer aqui? Vai ter que dar jeito de escrever essas frações o mesmo denominador, explicando, né, que você pode comer a mesma quantidade de pizza, cortando as pizzas em pedaços de tamanhos diferentes, né? Só assim que dá Uhum. para somar. Só se de alguma forma os denominadores forem iguais, a quantidade de pedaços de pizza cortado for iguais. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente poderia, por exemplo, cortar essa pizza aqui em mais um pedaço, né? Cortar no meio, vamos dizer assim. Então, Uhum. a sua colega, né, vai dizer, agora ela pode dizer, que ela comeu 2 pedaços de uma pizza cortada em 4 pedaços. Veja, é a mesma quantidade de pizza, só está escrita Uhum. de outra forma. É uma forma que tu teve que multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então vai ficar 2 quartos mais 1 quarto. Tá. Agora você consegue somar para explicar para a pessoa quantos pedaços vocês comeram, sacou? Hum.
você consegue dizer para a pessoa que vocês duas juntas comeram 3 pedaços, só que foram 3 pedaços de pizzas cortadas em 4 pedaços. Então é isso que significa o número de baixo da fração. A quantidade de pedaços que o inteiro foi repartido. Beleza? Beleza. Então, né, olha, claramente, né? 1, 2, 3, beleza, 3 pedaços. Só que 3 pedaços é uma pizza cortada em 4, então não foi tão pouco, né? Porque você chega e fala, comemos 3 pedaços de pizza. Se a pessoa achar que cortou a pizza em 16 pedaços, vocês comeram pouco. Então sempre tem que deixar claro isso, senão não dá para somar. Aham, Beleza? aham. Sim. Tá, então tá bom. E perceba que é bem direto, né? O que tu teve que fazer aqui para alterar a fração e reescrevê-la de uma forma que fosse possível foi só multiplicar por 2. E na prática, por quê? Porque quando você multiplica por 2 a parte de baixo, vira 4, que é o mesmo denominador da outra. Uhum. Muito bem. Então, com essa ideia, vamos lá. Eu vou abrir um probleminha aqui para você resolver, beleza? Então, você tem aqui a fração 1/3 mais a fração 1/6. Quanto é que dá isso, beleza? Então, você Uhum. já entendeu que tem que multiplicar em cima e embaixo, ali na fração, parari, parará, né? Uhum. Beleza. Dá 2, 2 o quê? 2 sextos. 2 Tá correto? sextos, isso mesmo, 2 com 6 É. embaixo, pode falar assim. Uhum. 2, peraí, 2 sextos não, né? 3 sextos. 3 sextos. Porque tu vai multiplicar por 2 em cima e embaixo, né? Daí essa Sim. fração vai virar a fração 2 sextos, certo? 2 sextos mais 1 sexto. A gente está querendo fazer essa soma. Ah, claro. Sim. Ah, Isso. Daí só fica falei algo 3 que, sextos. sim, 2 sextos e. Uhum. Beleza? Dá 3 sextos. Claro, entendi. Uhum. Show. Por outra aqui para você fazer, beleza? Então deixa eu pôr aqui. Mais uma que segue a mesma ideia. Vamos lá. Por exemplo, 3 quartos mais 3 oitavos. Foco é deixar o denominador igual para poder fazer a soma. Tá bom. Uhum. 8, 6. É legal ir na Suíça, porque, pô, tá um calor infernal aqui em Portugal. Calor? Ai, que gostoso. Aqui não. Frio aí? Tá mais ou menos, tá aquecendo. Sério. Aham. Você não gosta de frio, o quê? É de calor? Eu detesto, eu fugi do Brasil por isso também. Ah, por causa disso. Ah, eu tenho saudade. Só que aqui em Portugal tem uns lugarzinhos quentes, tipo onde eu moro. Ah, que inveja. Você mora onde, em Portugal? Eu moro em Braga. Braga. O meu padrasto mora perto daí. Ah, é? Ah, que massa, Aham. raro. Bem, Sim. raro não é porque o que mais tem é brasileiro. Mas nunca tem, É. eu nunca dou aula pra ninguém que mora em Braga, ou morou, ou conhece quem mora. Aqui, deu. Nossa, eu não sei como é que fala isso em português, mas é 9 oitavos? Nono oitavo? Nono oitavo? 9 oitavos? Ficou 9 em cima e quanto embaixo? Oi. 8. Sim. Maravilha. Ah, bem, muito bem. Mas como é que fala isso, Samuel? Sim, isso mesmo que tu falou, oitavos embaixo. Então vai ficar 9 oitavos, isso mesmo. Ah, ok. O número de cima é normal, o número de baixo recebe esses nomes estranhos. Daí quando passa de 10, você tem que, por exemplo, 11, né? Se fosse 11 embaixo. É 11 avos. Ah, um zero. Ok, tá bom. Isso, beleza. Então tá, bem, essa foi uma conta razoavelmente fácil de Sim. fração. Por quê? Porque existem contas onde tu tem muitas frações para somar, entende? Uhum, Daí você uhum. tem que tomar um cuidadinho. Por exemplo, se você quisesse fazer a soma aqui de 1/2 mais 2/3 mais 4, mais 3/4, digamos. Bonitinho assim. Perceba que você não pode cortar as pizzas de qualquer tamanho, né? Digamos que você Ah. quisesse transformar 2 pedaços em 3. Não ia dar. Uhum. É muito louco isso. Porque se tu tem aqui cortado no meio, não tem como tu cortar aqui para fazer o 4 pedaços. Ah, professor, mas aqui tem o 2 virou 3 pedaços aqui, que é o que eu queria, que tu falou que não dava. Não dá, ó. Porque esse pedaço é maior que esses dois, né? Quando a gente reparte a pizza, tem que ser em mesma quantidade de pedaços. Ou melhor dizendo, pedaços de mesmo tamanho.
E os pedaços aqui não têm o mesmo tamanho, né? Se eu pego essa pizza que foi cortada em 2 e corto em 3, os pedaços não têm o mesmo tamanho, você não pode fazer dessa forma. Tem que encontrar o denominador em comum. Nossa, era essa palavra que eu queria escutar. Isso mesmo, tem que Sim, esse encontrar aqui o... seria o 12, eu acho. Nossa, isso mesmo, 12, exatamente. Então, beleza, você pode fazer essa conta fazendo aquela continha do MMC, que é aquelas divisões, né? Sim. Você pode fazer aquilo. Mas você faz se você não souber de cabeça. Você sabe de cabeça, então tá tudo certo. A gente faz Sim, aqui, ó. eu queria aprender com online. O Brasil tem esses truques muito legais. Isso. Então agora como é que você vai resolver a conta ali de cima? Basicamente da mesma forma que a gente resolveu antes, fazendo o denominador de todo mundo ser igual. Só que agora tu tem que pensar assim, o que eu tenho que multiplicar por 2 para ele virar 12? Essa é a ideia. Tu tem que multiplicar o 6. Só que tu não pode multiplicar só embaixo. Tem que multiplicar em cima também. Aqui também, tem que multiplicar por 4, para que dê 12 embaixo. E aqui tem que multiplicar por 3, para que dê 12 embaixo. Ok? Tá bom. Daí só deixa 12 embaixo e soma todo mundo em cima, né? Vai Sim. ficar 6 mais 8 mais 9, que vai dar 14 mais 9, 23. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Eu fiz de um jeito meio direto, só que eu acabei esquecendo como é que faz. Se você tem como explicar dessa outra maneira, eu já tinha aprendido uma vez, só que eu esqueci. Talvez você também sabe. Com certeza você sabe. Que seria encontrar o denominador comum, aí já escreve na parte de baixo, com o risco completo e o 12 embaixo. Daí, como é que eu vou saber qual é o número que eu vou multiplicar em cima? Tipo assim, 12 dividido por coisa e tal, dá. Aí eu vou escrever esse 6. Entendeu? Não entendi, pra falar a verdade. E o teu microfone tá bem ruim, tá? Não tô conseguindo te Tá ouvir ruim? direito. Sim. Deixa Não eu sei se tu mudar de colocar mais microfone. perto, algo assim. Porque eu. Deixa eu colocar o normal. Um momento. Melhor? Olha, tá mais claro o som, mas ele tá mais Aham. baixo também. Tá melhorando. Tá melhorando, ok. Nossa, tá 1000% melhor agora. Nossa. Que bom. Sim. Tá bom. Meu Deus, se tivesse assim desde o começo, meus ouvidos estariam escutando Mozart, porque tava ruim. Tava Tá muito bom. abafado, assim. Tá bom, obrigada por falar. Agora. Eu não queria incomodar, né? Mas agora que tá, nossa, tá muito bom. Não dá nem pra explicar o quão bom tá. Depois tu vai ver na gravação. Então é melhor só pra ouvir música o outro. Então, Provavelmente. a pergunta que eu tive, quando eu faço essa conta direta de encontrar o denominador comum, aí eu já escrevo embaixo, denominador em comum, foi o que eu fiz. E daí, como eu vou encontrar desse denominador comum, o número que eu vou multiplicar ele ou dividir, sabe, tipo, 12 dividido. Aqui se faz 12 dividido por 6. Não, tá errado. Sei lá. Eu perdi de um jeito estranho, só que eu não me lembro mais. Bem, faça desse seu jeito estranho, se você lembrar, né? Pelo que eu entendi, você não lembra mais. Mas se, eu acho melhor então fazer do meu, né? O meu parece bem Sim, intuitivo. Beleza? parece. Então eu vou propor uma aqui para você Hum. fazer, mesma lógica, tá bom? Uhum. Beleza, deixa eu pôr aqui. Where are you? Aqui. Bem, eu vou, de novo, vou jogar para cá, né? O que eu fiz, e vou colocar uns numerozinhos aí. Deixa eu pegar uns números bons de brincar aqui. 1 sobre 24, mais 1 sobre 8, mais 3 sobre 6. Ok? Uhum. Muito bem. Ok, deixa eu ver aqui. Eu tô anotando aqui no papel também, porque funciona melhor pra mim. Que bom. 24, 8, 6. Uhum.
6, 2. Aqui o denominador comum também é 12? Tá correto isso? Nossa, esse microfone parece um microfone de cantar mesmo, porque tá muito clara a voz, nossa. Sério? O denominador 12, não pode ser, porque o 24 é maior que 12, né? Tem que ser sempre maior, não? Ah, claro, ok. Certo? Peraí, o que eu fiz de errado? Bem, talvez se tu pensar na tabuada do 8 e do 6, né? Tenha uma dica. Pense na tabuada do 8 e do 6 um pouquinho. Lembra que mínimo múltiplo comum, né? Que é a nossa ideia aqui, é você o menor número, né, que aparece tanto na tabuada em todas as tabuadas que tu está trabalhando, certo? Sim. Isso é o mínimo múltiplo comum. Então, talvez se você pensar na tabuada do 8 e do 6, a resposta seja clara. Eu vou no banheiro rapidinho, tá bom? Tá bom, tá bom. E aí, alguma ideia do MMC? List Common 24? Denominator? 24, exatamente. 8 vezes 3 é 24 e 6 vezes 4 é 24, né? Isso aí. Daí aqui deu 1 mais 3 mais 12. Blá, 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 blá. Tá. 16, 24. 16, 24 avos, como é que se diz? 24 avos, isso mesmo. Ok. Aí, ó, muito bom. Agora que a gente treinou um pouquinho disso aí, né? Vamos fazer equations. Vamos fazer equations. Vamos encontrar o valor do x. Vamos lá. Vamos supor que a gente tem uma equação do seguinte estilo. X sobre 3 mais 2 quartos igual a 2. Não, melhor, vamos lá. 3x sobre 2 mais 5 dozeavos. A gente quer encontrar o valor do x, né? E como é que a gente vai fazer isso? Só dá para juntar essas coisas, só dá para responder uma equação se você conseguir juntar, né, os termos. A gente vem fazendo nas outras contas. Só que para juntar os termos aqui, só com o MMC, só se todo mundo for uma pizza cortada em mesma quantidade de pedaços, não é mesmo? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Já sabendo, né, que qual é o mínimo múltiplo comum? Qual é o primeiro cara que aparece na tabuada do 3, do 4, do 2 e do 12 ao mesmo tempo? É o 12. 2. O 12. Então, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 3, 12, 2 vezes 6,
12 vezes 1, 12. Uhum. Então, nós vamos ficar com 12 na parte de baixo. É a forma mais simples de cortar pizza. Senão tu vai ter que cortar em muito mais pedaços. Portanto, a gente tem que pensar o que a gente vai multiplicar aqui, né? Então, por exemplo, a gente pode multiplicar o 4 para dar 12. Aqui a gente vai multiplicar o 3. Aqui a gente vai multiplicar o 6. E aqui a gente vai multiplicar o 1. Que 1 não muda nada, né? A gente quer 12 mesmo. Sim. Belezinha? Então tá bom. Então vamos lá. Vai ficar 4x por 12. Aqui 6 por 12. Perceba que faz todo sentido do mundo, né? Porque 2 de 4 é uma metade. E aqui também tu tem metade, né? Se tu comer 6 pedaços de uma pizza cortada em 2, tu comeu metade. Sim. 6 vezes 3, 18. X. E aqui 12. E aqui vai dar 5. Aqui 12. Pronto. Esse monte de 12 aqui, sabe para que serve? Nada. Tu não vai usar para nada. Tu vai se preocupar só com a parte de cima agora, entendeu? Vai fazer a conta só com os caras de cima. Então vai ficar 4x mais 6 igual a 18x mais 5. Então daí volta o cão arrependido, mesmas coisas. Esse, aquele. Opa, trocar a corzinha. Vai Colocar os números com as variáveis no mesmo lugar, sim. Exato, a mesma coisa que a gente vinha fazendo antes, né? Uhum. Isso. 5 menos 6. E agora 4 menos 18 é menos 14x. E 5 menos 6 é menos 1. Então agora para encontrar o valor do x, o 14 está multiplicando, mas o menos, não importa. O que importa é a operação que ele está fazendo, ele está multiplicando. Tem que colocar menos com menos dá mais e dá. Maravilha, menos com menos dá mais. E acabou. Tá bom? Agora Ótimo. é sua vez, your turn. Your turn. Vamos começar daqui, ok? Deus do céu, mano. Pessoa me ligando aqui no meio da aula, acha que eu não faço nada da vida, né? Tá louco. Deve ter falado a mesma coisa pra mim, te mandando mensagem. Não. Você me pagou, né? Eu tenho toda a obrigação de te responder. Agora, a criatura ali quer que eu indique um professor que vou falar que não. Eu vou bloquear. Pronto, é isso que eu vou fazer. Olha só que ideia boa que eu tive, né? Bloque. Pronto, não vai mais atrapalhar minha aula. Maravilha. Agora continuando. Tá. Vamos lá, então agora vamos fazer uma continha para você que segue as mesmas linhas. Vamos ver se você vai se ligar, essa vai ser a conta mais difícil do dia. Tá bom. 2x por 27 mais 9 mais x sobre 3. Só isso. Ok. Eu posso até colocar mais 1 sobre 27 aqui só para embonitecer. Ok? Ok. Se você quiser tomar mais uma água. Relax. Se você não terminar no tempo de aula, pode me enviar depois. Daí eu Tá corrijo. bom, tá bom. Mas eu acho que você consegue, para falar a verdade. Tá. Eu também acho. Mas é que eu sou devagar. Relax. O importante é fazer certo. Com o tempo a gente pega o jeito, pô. Não sei se tu já praticou algum esporte, alguma coisa assim, a gente faz devagar no começo, tocar um instrumento, e daí depois a coisa vai, né? É isso aí, dançar, todas essas paradas é assim. Ai, adoro. Aí, ó, dançar faz muito bem pra matemática, sabia? Eu já dei aula. Sério? Até. Poxa. Aí na Suíça mesmo? Sim, de jazz. Poxa, Dos jazz, que anos legal. 20, 50. Jazz é aquela dança que dança meio sozinho, assim, né? Sim. Não, até com par também. Ah, é? Que legal. Muito chique. É legal, é engraçado. Nem é pra ser chique, porque é muito engraçado. Uhum. 27. Ah, 2x.
Quando... Não, tá. Eu vou perguntar, não. Eu vou fazer. Depois Boa, muito bem. Autoconfiança começa aí, tentando e errando. Porque vai chegar na hora da prova, se tu, né, imagina, absurdo. Não pode, né? Os alemães aí verdade. são brabos, né? São muitos. Suíços, né? São piores que os alemães ainda? Não, são mais simpáticos. Ah, é? Eu tive São um mais... professor alemão, não gostei muito dele, não. Ah, é? Muito brabos? Nein, 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 nein. Desse jeito. Druck, Zeitdruck. 2x. X. Tô viciado em passar aluno alemão. É. Isso é bom. É, agora eu quero passar tu e o Jefferson, pra colocar no meu know-how aqui de aluno Os alemão. suíços. Só os suíços e os austríacos. Eu ajudei uma guria também na Alemanha mesmo. Que legal. E ela morava em Joinville, que é a cidade que eu morava lá no Brasil, que é uma cidade de descendência suíça também, por sinal. Ah, É. Tu é de onde do Brasil? de Goiás. De Goiânia? Fala que nem os Não, de mineiros. Anápolis. Ah, não tem mais sotaque de nada, tu. Não, já não tenho sotaque de nada. Não sei falar português, não sei falar bem. Eu sei falar, quer dizer, sei falar, acho que melhor alemão do que português, só que é triste. Eu acho muito triste, acho vergonhoso. Que nada, seu português tá ótimo. Ah, Tu tá há quanto não. tempo aí já? 10 anos. Ô, louco. Que é isso, meu? Tá top, tá top. Uhum. Deu 2/7, tá? Vê aí, acho que tá errado. Acho que fiz o erro aqui, só que eu não soube como continuar com ele. Também não sei. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Então eu vou fazer uma coisa. Eu vou colocar isso num programa e o programa vai fazer pra gente passo a passo. No Photomath? Quase isso. Eu vou jogar no Wolfram. É um combo que eu faço aqui de um tipo um Photomath, tipo um chat GPT da vida. Deixa eu colocar aqui. Depois tu pode até usar esse site, ele é muito bom para apoiar os estudos. Ah, legal. É. Porque assim, por conta que é meio chato fazer, às vezes só para corrigir, né? Para confirmar os valores. Uhum. Eu acho que eu errei no 1,27 ali atrás, no final, que você Mas mandou. quanto que deu tua resposta? 2,7. Ah, tá errado, tá certo, 2,7. Tá certo, pô. Confiança. Que legal! É isso aí, ó. Ele vai fazer, mesmo que nós aqui, ó, tá pensando, deixou todo mundo 27. Daí, cortou os carinhas, juntou os carinhas, isolou os carinhas. Ó, todo passo a passo aqui, ó. Já Nossa, era. gostei disso, melhor que o Photomath. É, sim. Tem que pagar isso, mas não custa muito caro. Daí eu vou te mandar esse site aqui. Por E é favor. isso, poxa. Eu acho que foi topzera a aula, é isso aí. Tem que pôr a mão na massa Gostei, mesmo. muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito legal. E tenho certeza que se você continuar nesse ritmo aí, fazendo bastante questões, me trazendo dúvidas nas aulas, é muito bom que traga Sim. dúvidas, Uhum. vai evoluir bem rápido, tá bom? Tá bom, então. Então tá bom. Então a sua missão é o seguinte, eu vou te mandar aquele livro, vou te dizer a Aham. página e vou querer que tu tente resolver um exercício. Daí Tá bom. tu vai dar uma lida no exercício e tal, vai ver o exemplo, vai tentar fazer parecido. Tá bom? Tá bom, ok. Então tá bom. Obrigada, Samuel. Até na Eu que sexta. agradeço. Foi top. Tchau, valeu! Tchau. Valeu.